compartilhar. Ah, tão doce a presença do Senhor, né? Obrigado, Pai. Obrigado pela vida do Teu Filho. Realmente, como precisamos nos santificar. Precisamos limpar nossa mente, nossos ouvidos, nossos olhos, nosso coração para estar cada vez mais sensível a Ti. Como é notória os sinais que têm sido dados por Ti, mostrando-nos que a Tua vinda está tão próxima. Alegrou o Teu coração chamar alguns irmãos para estar contigo antes disso. Mas anima-nos, exorta-nos, para que possamos sempre nos lembrar que a Tua vinda está bem próxima. Muito obrigado, Senhor. Recebo graça dos meus irmãos essa noite, para compartilhar aquilo que Tu tens falado comigo, e espero que também fale com meus irmãos. É no Teu nome, Jesus, que oramos. Amém e amém. Aleluia. Eu ministrei hoje de manhã essa palavra lá em Veracruz e quero compartilhar com vocês aqui também. A Brenda, o Ayrton e a Mara tenham a paciência devida. Tá bem? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Texto para lá de conhecido. Diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. É um texto muito conhecido, né? Eu sempre escutei esse texto desde que eu me converti nos evangelismos. Então, como se alguém não tivesse ainda tomado uma decisão por Jesus, essa palavra era ministrada para que ele abrisse o seu coração e deixasse Jesus entrar, e ali ele entregava a sua vida para o Senhor. Mas dentro do contexto não é isso que está escrito aqui. O Senhor está falando isso para a igreja de uma localidade que se chamava Laodiceia. E chama muita atenção que a igreja é um lugar onde Jesus está, né? A gente sabe, e aqui Jesus já tinha vindo, morrido, ressuscitado, o Espírito Santo já tinha descido, e os irmãos aqui já, a princípio, que a gente saiba, segundo a história, já conheciam essa verdade, até ministrada por João, de que igreja não é um prédio, igreja não é um nome, igreja não é uma denominação, igreja é um local onde Jesus está, e a gente sabe que Jesus está em pessoas, não está em lugares, amém? Ele está em nós, Ele fez habitação em nós, Ele está dentro de nós. Então aqui ele fala para a igreja, é interessante, porque quando essas pessoas creem que Jesus é o Senhor e Ele habita, é natural elas estarem juntos, porque o meu Jesus que está aqui é o mesmo Jesus que está na vida do meu irmão, e é um imã, né? É um imã que Jesus faz através do Espírito Santo. Eu quero estar com o meu irmão. Tá, mas o irmão é complicado. Glória a Deus, mas é assim mesmo. É nessa obra de tão grande salvação, porque por isso que Jesus tem que estar nessa obra, porque se não tivesse, nós levaríamos minutos para nos aturar e não estaríamos juntos. Então, aqui Jesus diz assim para essa igreja: olha, eu estou aqui fora, batendo, e eu quero entrar. Porque se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar. E o que eu vou fazer? Eu vou ceiar. Ceia é sinônimo, mesa é sinônimo de intimidade, de amor, de conversa, de abrir o coração. Não é verdade? 99% da gente, quando a gente come numa mesa, come com alguém que a gente conheça. Ela é verdade. Claro que tem um ministério de misericórdia, que de repente tu pega alguém para comer na tua mesa que tu nunca viu. Pode até ser, mas é raríssimo. O normal, que é formado por Deus, criado por Deus, é que quando nós ceiamos, e por isso que nós falamos, né, e cremos que a ceia, quando compartilhamos, não é para todos que vêm aqui, no caso, é para todos que têm essa realidade que Jesus é Senhor, porque Jesus nos chama para essa intimidade. Por isso que só aquele que tem essa revelação, que morreu, ressuscitou através do batismo, ceia com Ele, através do pão e do vinho. Amém?
É isso que Jesus ensinou. Por isso que Jesus falou assim, quando vocês estiverem juntos, lembrem disso, pegue o pão, abram o vinho, bebam o vinho, em lembrança, em memória de mim, da obra que eu fiz, porque eu estou em vocês. Amém? Partam o pão, eu sou o pão da vida. Então, aqui ele fala isso. Mas eu quero compartilhar com vocês, porque segundo algumas interpretações de alguns teólogos e alguns irmãos muito renomados, as 7 igrejas de Apocalipse são 7 épocas diferentes. E como aqui foi ministrado pelo Espírito Santo, interpretado pelo Espírito Santo, que Jesus está voltando, essa igreja de Laodiceia, segundo muitos comentários, é a última etapa, a última fase, a última igreja que vai ficar aqui na terra. E parece que mostra essa característica de uma igreja surda, uma igreja que não escuta, uma igreja que botou Jesus para fora e vive conforme o seu próprio entendimento, conforme sua própria vontade. Porque se Jesus é Senhor Senhor é dono, então a gente tem que fazer a vontade dele. Se nós temos dono e ele é o dono da igreja, não é a nossa vontade que prevalece. Por isso que quando nós tiramos Jesus, qual é a consequência natural? Nós governamos, e quando nós governamos, o pecado flui, porque a natureza pecaminosa é em nós. Ela não precisa fazer muito esforço para jorrar, para sair para fora. Então, por isso que muitas coisas impressionantes acontecem, né? Muitos pecados extrapolam, por quê? Jesus não está mais aqui, ou nós colocamos ele pelo lado de fora. E aqui eu quero meditar com vocês, nessa noite, o que faz a igreja não ouvir Jesus. Por que nós não escutamos o bater? Por que nós não escutamos a voz? Por que é tão difícil nós vermos e sentirmos e intuirmos como igreja, não estou falando individualmente, mas como igreja, essa voz que o Senhor quer falar conosco? Hoje Ele falou conosco, de uma maneira muito clara: santifiquem. Limpem suas vestiduras. Né? Na minha mente estava, porque é mais ou menos isso que Jesus está falando aqui para essa igreja. E nem a Elaine que interpretou, nem a Bárbara que orou, sabiam da palavra que eu ia ministrar. Então o Senhor fala. Nós temos que estar atento para ouvir. E principalmente obedecer. Porque são tempos que quando a gente tira Jesus do centro, a gente perde uma das coisas mais essenciais no reino, que é temor. Pecamos, pedimos perdão, temos uma vida medíocre, uma vida pecaminosa, uma vida suja, uma vida... Porque não está ali. E a gente acha que vai levando de qualquer jeito. Né? Vou no culto, converso com os irmãos, conheço o evangeliquez, falo o evangeliquez com tranquilidade, né? E acho que estou bem. Mas Jesus nos alerta. É tempo de abrir, limpar os nossos ouvidos. Amém, irmãos? E limpar o ouvido e falar a palavra não é algo para a igreja que dá muito resultado. Porque as pessoas não querem ouvir verdades. E nem verdades que curam e transformam. As pessoas querem ouvir verdades que te animam. E muitas vezes a verdade que cura te anima. Mas primeiro ela tem que curar. E para curar ela tem que tirar o câncer, o cancro que está aqui. Mas eu botei aqui o que Jesus nos diz para limpar os nossos ouvidos. Porque eu penso assim, o que faz alguém não ouvir, alguém que está dentro de casa não ouvir o bater da porta? Por que a gente não ouve o bater da porta quando alguém bate na nossa porta e nós não ouvimos? Não sei se já aconteceu com vocês. Mas quantas vezes alguém manda uma mensagem no teu celular? Estou aqui. Ah, que bom, por que não bateu? Eu bati, tu não escutou. Por que a gente não escuta alguém, né, batendo na nossa porta? Por isso que tem a campainha. Campainha é para que a gente escute, né? Mas o que faz nós não escutarmos alguém batendo na nossa porta? Eu botei aqui 2 coisas, né? Ou nós estamos longe da porta, e por isso não escutamos, ou tem um som mais alto ocupando a nossa mente, né? E eu quero discernir isso, porque é a mesma coisa que Jesus fala. E Ele nos dá a solução para nós limparmos os ouvidos, para podermos deixar Ele entrar e cearmos com Ele
como vamos fazer nessa noite. Então, qual é a solução? A primeira, Jesus mesmo nos ensina no versículo 18, capítulo 3, versículo 18. Porque olha como é que é a característica dessa igreja dos últimos tempos. Vamos começar no 15 ali. Vamos começar no 14 mesmo, no início desse relato à igreja de Laodiceia. Ele fala assim ao anjo da igreja em Laodiceia: escreva, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus. Ele que está falando. E aí Jesus fala assim para essa igreja: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Misericórdia. Mas você diz, né? Você diz. E essas vozes estão muito vivas nos dias de hoje. Você diz: eu sou rico, estou bem. Vocês já não escutaram isso? Estou bem, tenho a minha vida, busco o Senhor, faço tudo direitinho, né? Estou bem de vida, eu não preciso de nada, estou tranquilo. Mas você não sabe que é um infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aí no versículo 18, ele nos dá 3 conselhos para nós limparmos esses ouvidos. O primeiro conselho que ele nos dá, e aqui ele mesmo diz na minha Bíblia, não sei se está escrito a mesma coisa aí na Bíblia de vocês, diz assim: eu aconselho que, a primeira coisa, você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. O que é esse ouro refinado pelo fogo? O que nós temos que comprar? Toda vez que aparece ouro refinado pelo fogo, fala no mesmo sentido. E quem explica bem claro isso é Pedro. Vamos abrir lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Pedro, capítulo 1, versículo 7. Isso aqui que eu vou fazer, eu vou botar... Ah, não está dando, não está ao vivo. Eu ia ler o versículo aqui que a Vicky está botando ali para mim, que é mais rápido. Mas está bem. Diz assim, versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, o que é o ouro refinado pelo fogo? O que nós temos que comprar? E comprar, irmãos, é ter que tirar a mão do bolso mesmo. É ter que se esforçar, é ter que investir mesmo. É um investimento. É o quê? Toda vez que o cara fala em ouro depurado pelo fogo, é fé. Por que o ouro e fé é a mesma coisa? Porque ouro é a moeda mais... É o metal mais precioso que existe. Mas quanto mais limpo, mais vale. Né? No tempo que eu trabalhava no mercado, eu trabalhei com ouro também. Trabalhei não com ouro físico, mas em operações de ouro. E aí, de vez em quando, me mostrava uma pedrinha, 99,9 de pureza. Era pesada, irmãos. Tijolinho assim. Então, diz que passava por muito fogo para ter aquilo ali. E quando a gente botava a mão, ainda passava por uma nova depuração para manter ele limpo, porque qualquer impureza da minha mão podia ainda sujar. Então, é fé. Fé é convicção das coisas que não se veem, né? Ou certeza das coisas que se esperam. É crer nas coisas que tu não enxerga. Porque nós precisamos crer, irmãos, naquilo que a gente não vê. Se a gente diz que Jesus está voltando, a gente não está enxergando, nem sabe, nem entende, mas a gente tem uma convicção no nosso coração. Mas quando ele voltar, diz: e agora? O que eu faço? Se caso nós ficarmos. Então, fé é crer naquilo que está escrito na palavra, é crer que realmente ele vai voltar, crer que realmente ele quer santificar sua noiva, crer que a minha vida precisa ser confirmada, a minha fé precisa ser confirmada através de uma vida coerente com aquilo que eu aprendo.
E aí, para quê? Para quê? Para que redunde, né? É isso? Resulte em louvor, glória e honra na revelação desse amado Jesus. Amém? Porque muitas vezes a gente está sempre ouvindo, né? Agora, hoje eu escutei isso, né? Uma irmã se afastou. Por que as pessoas caem, se afastam, vão para o mundo? Eu assim, como é que vai para o mundo? Como é que, né? Porque não, a fezinha não entrava no ouro. A nossa fé fica ali, né, vivendo um dia depois, só através das emoções, sentimentos. Quando a gente vive pelas emoções e sentimentos, não flui, irmãos. A fé vai. Aí eu preciso buscar algo para satisfazer a minha alma. E quem diz isso? O nosso próprio Pedro. Olha o versículo 8 e 9. Por que a gente precisa depurar esse fogo? Precisa depurar a fé, né? Aperfeiçoar essa fé. Diz assim: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Olha o que nós declaramos aqui nessa noite, que amamos Jesus. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Para quê? Versículo 9. Obtendo o alvo dessa fé. Por que eu preciso ter essa fé? Para quê? Para mim ir na igreja, para ninguém me incomodar? Não, irmãos. Para a salvação da minha alma. Está escrito isso aí? Que bom. Salvação da minha alma. O que é a salvação da minha alma? É para que os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha vontade seja salva. Porque se depender de mim, eu vou sempre fazer algo que é bom para o meu umbigo, para o meu eu. Por isso que eu preciso ter fé e crer que essa palavra é verdadeira e é fiel. Amém? E como é que se paga isso? Como é que se paga? Se eu tenho que comprar o ouro, como é que eu vou pagar esse ouro? É simples assim. Vamos abrir Marcos capítulo 8, 34 a 36, que é um texto que nós compartilhamos na quarta-feira com os meninos aí que estão indo para o batismo. Aliás, foi muito precioso quarta-feira aí. Né? Tinha alguns pais junto. Estava muito legal. Então, os 3 aqui, né? Vai ser 4, mas os 3 estão aí. Glória a Deus. Teremos batismo, irmãos, no retiro. Glória a Deus. Renovo no corpo. O que diz lá? Eu nem abri aqui, mas diz assim: convocando Jesus. Engraçado que Jesus convocou a multidão e seus discípulos. Né? Ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, e ele faz uma diferenciação entre a multidão e os discípulos, né? Quem nós queremos ser? Uma multidão que vem no culto de vez em quando, levanta as mãos, canta, ora, ou queremos ser seguidor de Jesus? Queremos ser multidão que segue a sua própria vontade, ou queremos ser discípulos que não só conhecem, mas obedecem? Sabe por quê? Qual é a diferença? Porque ele começou a apertar a porta aqui. Ele disse assim: tu quer ir? Não tem problema de tu ir no culto, louvar, cantar, tá beleza. Mas eu quero pessoas mais íntimas. Por isso que os íntimos comem e bebem nessa mesa de comunhão. Amém? Ceiam com ele. Se alguém quiser vir após mim, aqui eu vou começar a comprar esse ouro, essa fé. Porque é só assim que eu vou, né, avivar ela. Nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí o versículo 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E algumas traduções, quem quiser salvar a sua alma. Mas alma e vida é a mesma coisa, são emoções, sentimentos, vontade. Vai ter que perder. E quem perder a vida por minha causa, não é pela causa da igreja, de alguém, mas é por minha causa, por causa de Jesus. E por causa do evangelho, do reino, esse a salvará. E o 36 ele encerra dizendo assim: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta me desviar da verdade e perder a minha vida, irmãos? Então, na realidade, nós precisamos comprar isso de uma maneira prática. Às vezes a gente fica esperando assim, eu escuto muito, não sei se vocês escutam, mas eu escuto. Eu estou sem vontade de ir no culto, às vezes eu também tenho. Mas eu estou sem vontade de fazer isso, eu também não tenho. Mas sabe por que a gente faz, irmãos?
Porque eu nego a mim mesmo, tomo a cruz. E quando eu faço isso, pela fé, a gente se anima. Amém? Tu quer ficar animado? Vê o Diogo subindo para nós roçar e ir para aquela chácara. Marcelino, ontem foi uma equipe, né? Olha aí para a chácara, irmãos. Toda vez para entrar na chácara a gente se anima. Precisa, mas vai por fé. Por que a gente tem fé? Porque tem certeza que vai valer a pena. Amém? Terça-feira tinha um sol de 37 graus. Foi terça que nós estávamos lá? Cortando a grama, passando lá, aguando. Passando... Como é que é o nome daquilo que passa para tirar a grama cortada? Não me lembro, não sei como é que é. Carregando isso, carregando aquilo, queimando umas lenhas, uns troços. Né? Mas estava uma bênção, irmãos. Um calorão, os netos juntos, brincando, comendo um churrasquinho no túnel, no meio do mato, nenhum vento. Por que a gente faz isso? E trabalhando, né? A coisa fluindo. Ontem também, né? Irmãos, eu nem reconheci o Jair. Ele estava assim, estava de máscara, boné, chapéu, tudo, né? Rapaz, botou a mão no negócio lá. E estava com uma motosserra. Cerrou, né? Quando a gente nega a si mesmo, toma a cruz, os dons se manifestam, irmãos. A gente começa a conhecer coisas que a gente nem imaginava. E uma equipe grande, irmãos. Ontem estava, né? Tem o Ayrton é especialista em cortar grama na sombra. O homem é bom nesse negócio. Eu quero dizer para vocês que ele executou com precisão esse ministério. É ou não é verdade? E foi, coitadinho do Ayrton e a Brenda, segunda-feira nós estávamos lá, né? Terça-feira os dois sucumbiram diante do... Tá, fecha as, não tem nada... O que tem isso a ver com a palavra, né, irmãos? Pelo amor de misericórdia, queima, Jeová. O Diegão também lá, né, passando, limpando aquele sofá lá. Mas é assim, sabe por que a gente faz isso, irmão? Porque a gente tem certeza que é bom estar junto. Só por isso. Eu quero animar os desanimados. Te anima. Tu não faz, tu pode, esse fogo que queima e o sol que arde é momentâneo. Quando tu nega a ti mesmo, toma a cruz, pode ter certeza que é de grande alegria. Quero animar os que não querem muito ir, né? Mas é muito bom estar junto lá, a gente se anima. Sai de vez em quando um boião, né? Sai uns negócios diferentes lá. Né? Sexta saiu um churrasquinho, estava bom aquele churrasquinho. Né, Marcelino? Marcelino, para as grávidas e quem está amamentando, saiu um mamódromo lá. Não é mamódromo, é fraudário. Marcelino construiu um fraudário, irmãos. Tem um negócio violento lá. Né? Não, o negócio está ficando aperfeiçoado. O homem, mas também depois de um dia, 2 dias, precisa uma semana para recuperar a fé do homem. É benção, tá. Vocês vão ver mudanças lá, irmão. Tá muito bacana, muito bacana. Amém. Fecha aspas. Se a gente não negar assim mesmo, irmãos, não tem jeito, não tem como. Amém? Só porque a gente crê que é muito bom estar junto. Porque se for pegar na tua alma, é uma chatice, uma incomodação. Mas glória a Deus. Como é bom, eu tenho certeza. Você é aquele cântico assim, como é bom andar contigo, né? Porque na realidade eu não quero andar contigo só pessoalmente, eu quero andar com Jesus que está em ti. Amém. Qual é a segunda coisa que nós devemos comprar? Tem sido muito divertido, estou rindo assim porque tem sido divertido, irmãos. Tem sido muito legal lá. Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Depois do ouro, qual é que a gente tem que comprar? O que mais a gente tem que fazer? Compre vestes brancas. Olha o que o Senhor já nos falou hoje. Eu volto a repetir, nem Elaine, nem Bárbara, a Bárbara orou em línguas, mas nem Elaine, ninguém, quer dizer, a não ser os que estavam hoje de manhã, sabiam da palavra. Mas o Senhor está dizendo para ti, está dizendo para nós como noiva, comprem vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. O que é
essas vestiduras brancas que nós devemos vestir, comprar para vestir, para tapar a nossa nudez. A nudez é a vergonha da nossa atitude, da nossa vida medíocre diante do Senhor. Eu coloquei aqui Hebreus 12, Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15. Olha lá. O que diz lá? Eu vou ficar aqui mais aqui. Aí, né? Aqui. Procure viver em paz com todos. Com quem? Com todos. Não é só com os irmãos. Também todos os irmãos, mas com todos. E busquem a santificação. A santificação aqui que tu vai botar no Strongs é essa separação do mundo. Tu vive no mundo, mas eu não pertenço mais no mundo. Eu não posso viver como o mundo me manda, né? Seja sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, qual é o propósito dessa vestidura branca? É ver o Senhor. Porque só os limpos de coração verão o Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, lá nas bem-aventuranças, versículo 15. E aí ele começa a narrar o que ajuda muito a ter essa sujeira. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Como a gente tem ministrado com pessoas perturbadas, em perturbação mesmo. Irmãos, por quê? Nós temos que discernir se não tem uma raiz de amargura, que por meio delas muitos sejam contaminados. Então, se tu está meio amargurado, tu começa a sair da tua boca palavras que soam diferente daquilo que quer soar, daquilo que quer fluir. Preste atenção com relação a isso, porque o único objetivo disso é ver o Senhor. Amém? Ver o Senhor. E como é que se veste? Como é que a gente se veste com essa vestidura branca? Como é que a gente é livre desse ranço, né? Dessa sujeira e bota essa roupa para tapar nossa nudez? Vamos abrir em 1 Pedro de novo, capítulo 1, versículo 14 e 15. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Às vezes eu viajei aqui na chácara, mas voltei aqui no... 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 e 15, diz assim, ele nos ensina como nós devemos vestir. É simples. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Mais claro que isso, não. Eu vou repetir. Como é que tu veste? Olha, eu visto como um filho obediente, né? Não vivendo conforme as paixões que eu tinha anteriormente, quando ainda estava na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo. De novo, em tudo que fizerem. Amém? E o 16, podemos ler o 16 também. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então, o que é a vestidura? É santidade. De que maneira eu visto? Com o meu procedimento, com a minha vida, de uma maneira prática, clara e direta. Amém? Abrindo mão da minha vontade de novo. Não vivendo as coisas que eu vivia no tempo da ignorância. Pelo contrário, vivendo de forma digna, em tudo que eu fizer. E como é difícil a gente fazer tudo para glorificar o Senhor. Amém, irmãos? Não sei se é só eu que tenho essa dificuldade, mas tudo. E quando Jesus fala tudo, tudo mesmo. Amém? De vez em quando a gente dá um escorregão aqui. Às vezes dá vontade, né? Sai da cruz, deixa a cruz ali, penduro Jesus de novo e saio eu para... Daqui a pouco volto de novo. E a carne se manifesta. Mas por isso existe essa bondade e misericórdia se renovando sobre nós aqui. Amém? Glória a Deus. Então, depois do ouro, que é a nossa fé, depois das vestiduras, que é essa paz
com todos através de um novo procedimento, né? Conforme a palavra. No capítulo 3 de Apocalipse tem a terceira maneira de ouvir o Senhor. Tudo isso é para nós podermos ouvir o Senhor, que Ele entrou, Ele que está atrás da porta batendo para entrar. E Ele quer entrar e ceiar conosco. Então a primeira é comprar o ouro, a segunda é vestir essa vestidura branca que nós também precisamos comprar. E a terceira é colocar algo bem prático, que diz assim: coloca colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Por quê? No 19, eu repreendo, disciplino aqueles que eu amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. O que é esse colírio para ungir os olhos, a fim de que você veja? O que é isso? Vamos pegar, para a gente entender esse princípio, quando Jesus fala em olhos, vamos abrir lá em Mateus capítulo 6, 22 e 23. Capítulo 6, 22 e 23 diz assim: os olhos são lâmpada do corpo, se os olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Amém? Agora, 23. Se, porém, seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? E aí ele associa esse olhar a algo muito material. Olha aí, no 24. Por quê? Porque é um governo. Quando eu olho com os olhos para julgar, eu estou dentro de um sistema, né? Eu olho para alguém com olhos depreciativos, né? Se meus olhos forem mais maus, por quê? E aí ele coloca dentro desse contexto, porque ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um, ou amar o outro, ou irá decidir dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e ao mamon e às riquezas. Amém? Então ele associa esse olhar com as nossas emoções, com a nossa alma. Porque se nós temos condições, eu já começo a olhar a maneira de vestir, a maneira de andar, o carro que coloca, né? Começo a julgar as pessoas por aquilo que elas são. Hoje de manhã eu dei um exemplo. Dei um exemplo lá na congregação, que eu sou um que tem dificuldades, né? Eu conheci um pastor que o homem tem mais de 40, mas veste calcinha rasgada, camisetinha grudada e tal. Irmãos, como meus olhos são maus. Te dá uma olhada assim. E o cara é uma benção, sabe? Ele faz coisas que eu não faço. Né? Ele cuida de pessoas com aquele zelo, tem um dom de misericórdia muito grande. Mas eu olho aquilo, eu sinceramente não tenho. Né? Eu olho, mas um velho usando calça rasgada, aqueles modelitos, camisa, tomara que exploda. Se bem que de vez em quando eu coloco eu boto lá, tem aquelas térmicas, a minha esposa me exorta. Parece o tio Suquitas, tio Fanta, nem me lembro mais qual era a bebida de laranja que tinha, mas era isso aí. Então, às vezes tem que cuidar, né, irmãos? Porque a gente fica com as camisetinhas meio grudadas, assim. Agora está mais magro, mas quando era gordo ficava mais grudado ainda, né? Então, mas está bem. Hoje passamos estava indo para o culto, olha como os olhos são desgraçados. Tem uma igreja do fogo lá, não sei como é que é, colunas de fogo, carruagem de fogo, uma coisa assim. Soldados de fogo, isso aí. Eu creio que era o pastor, porque não pode ter mais gente vestida daquele jeito. O pastor estava com um terno cor-de-rosa, uma camisa e uma gravata borboleta amarela. E um sapato branco. Mas como os olhos são desgraçados, irmãos. Tu olha aquilo, eu digo assim, no fundo eu até admiro, mas é coragem para botar um negócio daqueles. Eu não tenho, confesso para vocês que eu não tenho. Mas olha, 9:30, nós é uma luta para ter meia dúzia lá, né? Os caras, vai te ver que, né? Aí é como se o senhor dissesse para mim assim, olha para ti, infeliz. Tu tá vestidinho, bonitinho, mas olha aí, ó. Tão cheio lá, ó. As vidas estão escutando, né? E vão, irmãos, e vão. O moreno lá estava. Por isso tem que santificar os olhos, irmãos. Como é fácil olhar para os outros. Olha os fariseus, capítulo 13,
versículos 14, 15 e 16. Mateus capítulo 13, versículos 14, 15 e 16. O Senhor fala para os fariseus. Às vezes eu me sinto o próprio, sinceramente. Olha o que ele diz aqui. Porque o coração desse povo, ele está falando do povo aqui, lá no 14. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías. Ele falando para os fariseus, porque os discípulos perguntaram por que eles falavam por parábolas. Eu disse, ora, por que eu falo por parábolas? Porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem. Olha o que a gente está falando. Bater a porta, quem ouvir a minha voz, eu vou entrar e vou cear. Os fariseus não conseguiram escutar Jesus. Eles viam, mas não, eles enxergavam, mas não viam. Sei lá, não viam, mas não enxergavam. Eles ouviam, mas não conseguiam entender o que estavam ouvindo. Daí no 14 assim, assim nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Por que isso? Porque o coração do povo é endurecido, irmãos. Está com outras coisas não tem. Tem outras prioridades. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Para quê? Para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Por que tem tanta gente perturbada? Porque o coração está endurecido. É simples assim. O que é mais importante? É o Covid, a vacina, não a vacina, a doença, o vírus, e aí vai, viaja, aí é grande o negócio. E aí 16 ele nos anima. Felizes, bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, discípulos, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, e não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Olha que tremendo isso, irmãos. Então ele começa o quê? A dureza do nosso coração mete uma cegueira nos nossos olhos. Amém? E no capítulo 21 de Mateus, versículos 42, tudo isso para entender um pouquinho sobre esses olhos. Por que Jesus disse que tem que botar um colírio? Tem uns colírios que, não sei vocês, eu já botei, que parece que queima os olhos, quando está muito inflamado. Mas no outro dia de manhã está legal, né? Mas é um colírio, tem que ser um colírio forte. 21, 42. Diz assim, então Jesus perguntou, vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, que é ele, né? Essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor. E é maravilhoso aos nossos? Isto. Irmãos, essa pedra, que quem diz ali, portanto, digo que o reino de Deus será tirado, logo depois ele fala de novo para os fariseus, que estava comparando na parábola dos lavradores maus. Essa pedra angular é maravilhosa para os nossos olhos. Quando ele entra, muda a nossa maneira de enxergar as coisas. Aleluia. Amém? Indo para a parte prática, vamos para João então. Como é que se coloca esse colírio então nos olhos, já que nós sabemos o que é isso? Como é que eu consigo discernir isso? João 14. Estou procurando usar bastante a palavra, irmãos, para a gente, que tem que ser mesmo, né? João 14, 12 a 15, porque daqui a pouco nós vamos cear. Uns vão poder compartilhar pão, outros não, mas a gente quer estar junto nesse tempo que o Senhor separa para nós. Ele está aqui. Amém? Ele não bateu na porta, ele entrou, está aqui dentro. Eu quero animar vocês. Ele está aqui. Mas nós precisamos escutar ele, porque daqui a pouco ele está aqui e a gente não tem a menor ideia de que ele está aqui. Por isso, o que a gente tem que fazer para limpar os nossos olhos, assim como entender, escutar com os nossos ouvidos? E ele nos dá essa dica aqui em João 14, 12 a 15. Diz assim, primeira coisa, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então a primeira coisa que tem que colocar, a primeira situação que eu coloco o colírio é crendo.
A primeira reação é crer. Mas para que eu preciso crer? Para mim poder fazer obras que o Senhor me mandou fazer. Porque Ele está junto do Pai. Amém? Ah, mas tu tem que fazer. Não, é natural. Se eu fui salvo, é natural que eu queira salvar. Amém? Hoje à tarde, o Mateus, o Giovanni e o Rodrigo foram para Rio Pardo. Na segunda-feira foram ministrar com uma família inteira. Na segunda-feira eu fiz um velório de um menino que 2 dias de nascimento. Nasceu prematuro e morreu 2 dias. A mãe tem 15 anos, o pai tem 22. E pensa num quadro do caos. Proclamamos o Evangelho do Reino lá. Mas proclamamos o Evangelho do Reino, irmãos. E às vezes assusta quando a gente proclama, porque eles querem vir morar tudo em Santa Cruz. Eu disse, vamos conhecer Jesus primeiro. Aí hoje de tarde, Mateus, Giovanni e Rodrigo foram tomaram a cruz, perderam a vida e negaram a si mesmo. Não era bom ficar de tarde em casa, irmãos? Quantos aqui nós ficamos bons na casa, curtindo, né? Eu, por exemplo, hoje dormi das 4 até quase 6 horas. Desmaiei. Como há muito. Mas eles foram lá proclamar o Evangelho do Reino. Né? E eu nem sei como é que foi, mas eu tenho certeza que foi uma bênção, porque eles reuniam a família toda, até um menino, 16 anos, Mateus esteve ministrando com ele anteontem. E essas são as coisas maiores que Jesus faz, porque Jesus ele fazia naturalmente, nós precisamos de uma coisa sobrenatural para fazer. Essa é a coisa maior, eu creio isso. Porque para mover as nossas pernas duras e o nosso coração endurecido para fazer algo que Jesus mandou fazer, é uma luta, irmãos, é muito mais. Porque ainda não conhecemos o Pai como Jesus conhecia. O Pai assoprava em oração, Jesus já estava, estou aqui. Nós tem que ser por um sinal, prodígio, estrela, sei lá, muitas coisas têm que acontecer para a gente obedecer. Então, quando nós cremos, Jesus se alegra, Ele nos impulsiona e nós nos alegramos em fazer. Amém? Aleluia. Hoje de manhã foi um casal lá, né? De irmãos. Também, até, recebi a mensagem agora que querem. Eu disse, não, espera um pouquinho, querem estar junto, querem se vincular, como é que faz para entrar na igreja? Tá, não sei o que. Espera. Conheci jogando bola, vamos jogar um campeonato de veterano, Márcio, lá em Veracruz. E Jesus tem que fazer coisas maiores mesmo, irmãos. Além de jogar, tem que controlar a alma num campeonato. Amém? Amém mesmo. Orem por nós. Mas está esse amado lá. Né? E a gente vai testemunhando, conversando e tal. A escolinha é outra coisa que dá trabalho, irmãos. Mais um trabalho. Mas sexta-feira tivemos o último jogo, e perderam a gurizada, estão jogando campeonato de adulto, mas saindo do vestiário, 2 pais me pararam. Uma mãe e outro pai e a mãe. Um querendo saber quando é que eram os treinos, quer levar os filhos, que achou tão bonita a nossa torcida. Isso que agora que chegou as camisetas de torcida, ficou muito bonita assim, uma camiseta polo. E que querem levar a criança lá. E me chamam de pastor, não sabe nem meu nome. Pastor, a sua escolinha. Como é que faz? Quando é que é o treino? É sábado, mas amanhã não, né, que seria ontem não ia ter, nós não estaríamos no ginásio e tal. Lá tem ido, né, Dandão, o pai levando os guri, temos compartilhado pais que estão levando as crianças. Mas dá um trabalho, irmãos, dá um trabalho. É uma cruz constante. Mas são coisas maiores que Jesus mandou nós fazer. Né? Jesus, imagina se tivesse escolinha lá, Jesus tivesse que estar... Não sei se ele ia jogar um campeonato de veterano, mas ele tinha mais coisa para fazer do que jogar bola, na realidade, né? Mas a gente tem que crer, irmãos. Crer e botar a mão no arado. Não existe uma doutrina, agora vamos fazer a propósito, vamos fazer aqui. Não, vamos andar, vamos fazer aquilo. O Senhor vai abrindo porta. E os incrédulos vão vindo e a gente vai compartilhando o evangelho dele com as pessoas. Os pais, as crianças e assim por diante. Né, Wellington e Dani, que são os treinadores lá. E o Dandão. Né? Dandão é a lenda. Está tudo bagunçado. Chegou o Dandão, fica tudo tranquilo. Vamos lá.
Olha os olhos. Bota os guris do eixo lá, irmãos. Não, o homem não é brincadeira. Coisas maiores Jesus manda fazer. Amém? Isso são as coisas maiores, mas tem que crer. A segunda coisa que Jesus nos fala aqui, falando para os discípulos, além de crer, no versículo 12, aliás, no 13, diz assim: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isto farei. Então a segunda coisa é pedir. Pede. Mas às vezes parece que a gente tem medo de pedir, porque se for atender vai ter um preço, vai ter um custo nisso, né? Mas é pedir. Jesus é um amigo, né? Jesus ele tem nos chamado aqui não mais de servo, mas de amigo. A gente ceia com amigos. Amém, irmãos? Às vezes aparece alguém que a gente tem mais dúvida disso, mas quando Jesus está nos convidando, o princípio da mesa é mesa com amigos. Então, pede para o amigo. E ele diz assim: pede, porque eu vou fazer. A fim de quê? E aqui está a diferença do pedido, porque tu acha assim, vou pedir qualquer coisa. Não, tem que pedir para que o Pai seja glorificado. Para o Pai ser glorificado, tu vai ter que pedir algo que tu vai ter que negar a ti mesmo. E tomar a cruz. Amém? É isso. Terceira coisa, que é o colírio que precisa botar nos olhos. Versículos, aí no 14 diz, se me pedirem alguma coisa, em meu nome eu farei. Versículo 15, as duas últimas coisas que a gente precisa para colocar o colírio é: se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. É amar e guardar. Eu preciso amar o Senhor. E quando eu amo alguém, eu disponho de tempo para esse alguém. Eu quero estar com esse alguém. Amém? Não adianta, eu amo. Então, eu preciso. Não existe alguém, eu te amo muito, mas não quero estar contigo. Deus que tu fique bem longe. Às vezes a gente escuta umas coisas engraçadas. Eu amo muito ele, mas não consigo conviver com ele. Né? Ou com ela, sei lá. Ou então tu não ama. Né? Ou então não tem amor nesse negócio. É mais alma do que amor. E obedecer, guardar aqui é obedecer com prática. Sempre quando aparece o termo guardar nesse grego aí é obedecer com prática. Então é obedecer o amigo, é guardar aquilo que ele te fala. Esse é o colírio que vai limpar os nossos olhos. Então, irmãos, como é que a gente vai deixar de ser morno e ser vomitado? Como é que a gente vai escutar Jesus batendo na porta? É comprando o ouro refinado que é a fé, é vestindo uma nova vestidura, que é essa santificação, através de uma atitude de não fazer as coisas que eu fazia anteriormente, antes da minha entrega para o Senhor, mas ter uma vida digna em todo o nosso procedimento. E colocar colírios nos nossos olhos para nós enxergarmos. Porque o Senhor não quer só que nós escutemos, mas Ele quer que nós enxerguemos dEle também. Através do quê? Através de uma intimidade com Ele. Através de limpando os nossos olhos, não julgando, para que o nosso coração não seja invadido desse mamon, né, de fatores, se o cara, a maneira como ele faz. Não, a gente julga naturalmente as coisas porque a gente vê, mas nós precisamos colocar esse colírio para crer no Senhor. E aí, obedecendo o Senhor, porque amamos Ele, podemos pedir aquilo que Ele quer que a gente faça. Amém? Conclusão. Nós queremos escutar o amigo? Amém? Sim ou não, irmãos, como igreja? Ou eu posso perguntar diferente. Temos escutado o amigo? Porque eu quero dizer para vocês, encerrando com esse versículo, João capítulo 16, versículo 25. E eu encerro aqui antes da ceia, antes de nós comermos e cearmos com o nosso amigo. Ele diz assim, 16, 25. Estas coisas eu falei a vocês por meio de figuras, por meio de ouro refinado, vestidura branca, colírio para os olhos. Mas a hora está chegando. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. E eu creio, irmãos, que assim como o Senhor fala claramente para mim, eu espero que tenha sido claro para vocês também, nessa noite. Ele nos fala claramente. Eu estou voltando. Mude as vestiduras. E aí na palavra acrescenta. Não adianta só mudar as vestiduras. Compre esse ouro refinado. Tenham fé.
creiam e limpe o coração, limpe os seus olhos. Amém? Limpe. Porque eu estou batendo e quando eu bater, eu vou levar comigo aqueles que escutam a minha voz. Aqueles que ceiam comigo. Aqueles que realmente são meus amigos. Amém, irmãos? Limpamos nossos ouvidos hoje? Metemos um cotonete santo para escutarmos o Senhor? Então vamos tomar a nossa ceia. Queria chamar os dois homens